Querido Evan Hansen, hoje vai ser um dia bom e eu vou te dizer por quê. Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e eu vim desta vez falar sobre Querido Evan Hansen, que foi um livro que eu recebi pela caixinha do Turista Literário, mas já tem um tempo, foi em abril. Bom, pra quem não sabe, eu tô fazendo um projeto que chama Projeto Estante Zero, que é pra poder ler 30 livros que estão encalhados na nossa estante até novembro, antes da Black Friday. Se você ainda não viu nada sobre isso aqui no nosso canal, eu vou deixar a playlist aqui embaixo dos vídeos que já saíram, que eu já li pra esse projeto, e também a lista com todos os livros que fazem parte da minha TBR. Se você se interessar por algum, já lê algum, compartilha com a gente, manda mensagem, faça seus comentários que eu vou adorar conversar com vocês. Se vocês também ainda não seguem nas redes sociais, por favor, fiquem à vontade, os links estão todos aqui embaixo. Pra quem segue já lá no Instagram e viu eu fazendo um unboxing deste livro, eu comentei que esse livro ele me chamou uma atenção inicial porque essa capa, pra mim, ela era muito familiar. E eu tinha a sensação de que eu já tinha visto essa capa em algum lugar. E eu lembrei que foi que eu relacionei com 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, que é um autor brasileiro. Se vocês não conhecem, é um livro excelente, fica a dica e o card para vocês saberem mais sobre essa história. Mas enfim, eu fiquei com isso na cabeça, mas a história é de um autor totalmente diferente, não tem nada a ver. E aí eu descobri que foi o Vitor Martins que fez essa capa, essa ilustração, porque além de autor ele é ilustrador. E aí eu tô fazendo esse adendo aqui no começo só pra enaltecer o trabalho dele aqui nesse livro, que eu achei lindíssimo, inclusive bem melhor do que a capa estrangeira, e porque ficou isso na minha cabeça e eu resolvi compartilhar. Agora vamos para a história do livro. Antes de ler esse livro eu só sabia que ele era YA, porque veio no Turista Literário, e que era inspirado no musical da Broadway, porque tá escrito aqui, porque eu não sabia também desse musical. E aí, quando a gente não sabe nada sobre a história, a gente entra no livro sem ao menos ler a sinopse, porque eu não tinha lido, a gente tem algumas surpresas, né, que a gente não teria, por exemplo, nesse caso, se eu tivesse lido a sinopse, eu não teria essa surpresa, mas também são experiências literárias válidas aí. Eu comecei lendo e a primeira página, ela é uma espécie de uma despedida que sugere que seja tipo uma carta de suicídio, e aí eu já fiquei na minha cabeça, nossa, vai ser uma daquelas histórias que ele vai contando, e aí chega, o final é essa carta, entendeu? Eu já tava preparada pra ser triste pra caramba. A história é muito emocionante, mas não por esse motivo, porque quem comete o suicídio é uma outra pessoa. E aí vamos falar um pouco mais sobre a história que vocês já vão saber, e isso não é, nada disso é spoiler, tá, gente? Porque como eu disse, tá na sinopse. Bom, o Evan Hansen, ele é o nosso personagem principal, é ele que conta a história, ele que narra, então é narrado em primeira pessoa, e ele é um menino de 16 anos que tá indo pro último ano do ensino médio, mas ele sofre de uma ansiedade enorme, e isso dificulta muito a vida social dele, porque ele não consegue ter relações e até mesmo conversas assim com outras pessoas, é uma coisa muito difícil pra ele. Diante dessa dificuldade dele, durante as férias de verão ele trabalha como aprendiz de guarda florestal ou algo do tipo num parque ali da cidade, que é o único emprego que ele se sente confortável o bastante para fazer, porque ele gosta das árvores e da história do parque, e também porque ele tem quase que zero interação com outras pessoas. Nesse emprego ali durante as férias de verão ele sofre um acidente, que ele cai de uma árvore e quebra o braço. E aí, com o braço quebrado, ele usa isso de... Ele usa o braço quebrado como desculpa pra ficar enclausurado em casa sozinho, sem sair, sem fazer nada. Só que isso vai acabar, porque o quê? As aulas vão voltar e ele tem que ir pro primeiro dia de aula do último ano do ensino médio. Só que nesse primeiro dia de aula ele tá disposto a fazer esse ano dele ser diferente. Entendeu? Ele está disposto a se propor a novas experiências e a tentar se abrir mais para conversar com as pessoas mesmo e tentar fazer mais amigos. Além disso tudo, ele também faz um acompanhamento com um psicólogo, e o psicólogo dele sugere que ele escreva cartas para ele mesmo com incentivo e coisas motivacionais para dizer por que o dia dele vai ser bom.
E ele sempre começa essas cartas com o querido Evan Hansen, hoje vai ser um dia bom e eu vou te dizer por quê. E só que nesse dia em especial, como ele tá resolvendo mudar, ele tá assim relutante um pouco, pensando muito sobre o que ele vai escrever nessa carta. E aí ele fica pensando nisso durante o dia inteiro. E aí ele vai pro famigerado primeiro dia de aula. E ele chega lá realmente disposto a interagir com as pessoas. E aí, coitado, a segunda interação que ele tem no dia já gera um mal-entendido enorme, que é com o Connor Murphy. E já gera um mal-entendido enorme, que o Connor acha que o Evan tá zoando ele, empurra ele no meio ali do refeitório, no almoço, todo mundo olha, e aí ele fica super envergonhado, e tudo isso por causa de um mal-entendido. E aí vem a irmã do Connor, que é a Zoe, conversar com ele, perguntar se tá tudo bem. O Evan gosta disso porque a Zoe é tipo o crush dele, então ele fica satisfeito. Mas aquela interação ali com o Connor já faz ele ficar super decepcionado. E aí na aula de informática ele escreve pela primeira vez uma carta verdadeira pro psicólogo dele, porque antes ele escrevia coisas que ele achava que o psicólogo queria ler. E aí ele faz uma carta que ele realmente expressa o que ele tá sentindo, e aí ele fala, querido Evan Hansen, hoje não vai ser um dia bom. E aí ele fala diversas coisas, ele inclusive cita a Zoe e tudo mais, ele escreve o que ele tá sentindo e ele manda imprimir essa carta. Só que assim, coincidentemente, o Connor faz a mesma aula de informática que ele, e quando o Evan tá indo pegar essa carta lá na impressora, ele encontra com o Connor, e aí eles têm uma conversa ali, uma conversa até bem sensata no começo. Eles estão conversando ali e tal, sobre o que aconteceu ali no refeitório. Eles até se entendem de certa forma. O Connor inclusive assina o gesso do Evan, né, que não tinha nenhuma assinatura até agora. Só que ele pega a carta na impressora e fala assim, é seu. Mas antes de entregar pro Evan, ele lê. E quando ele lê, ele interpreta a carta de uma outra forma, porque ele nunca ia pensar que era uma carta que o Evan escreveu pra ele mesmo como parte da sua terapia. Ele achou que o Evan, por algum acaso, tinha feito aquela carta pra ele ler, como se fosse alguma coisa de sacanagem com ele. E ele fica puto e ele fica com essa carta pra ele. Então o Connor não devolve. E aí o Evan começa a pirar. Entendeu? Aí no outro dia de aula ele já fica, ai meu Deus, ele vai pro ônibus, ele acha que vai estar todo mundo olhando pra ele porque todo mundo vai ter lido a carta e nada acontece. Ele chega na aula, ele acha que o Connor vai ter colado todos os vários papéis em todos os armários da escola com a carta dele e nada acontece. E tudo ele vai criando diversas situações que o Connor poderia ter divulgado a carta, o que ele ia fazer com a carta, e ele fica desesperado e nada acontece. E isso não acontece nada por alguns dias. Só que coincidentemente, nem o Connor e nem a Zoe, que é a irmã dele, que o Evan percebe muito mais a falta da Zoe, eles não estão indo à aula nesses dias. E eles não estão aparecendo na escola e ninguém sabe muito bem o porquê. E o Evan fica pensando do porquê daquilo. E alguns dias depois ele é chamado na diretoria. E aí ele já acha que é por causa da carta, que o Connor foi no diretor, sei lá, ele cria toda uma teoria na cabeça dele. E ele vai pra lá. E aí o diretor sai e fala assim, olha, essas duas pessoas querem conversar com você. E aí as duas pessoas são os pais do Connor. E aí eles chegam lá e o Evan não tá entendendo nada. E aí eles falam assim, olha, o Connor suicidou há alguns dias atrás. E a única coisa que nós achamos com ele foi essa carta, dedicada ao querido Evan Hansen. É você, não é? E aí ele assusta, assim, porque ele não tava esperando nada daquilo. É um super mal entendido, ele não sabe o que ele faz e ele não consegue falar que aquela carta foi ele mesmo que escreveu e que não tinha nada a ver com o Connor e tal, e ele sai meio que correndo ali daquela situação. E os pais do Connor ficam achando que eles eram super amigos. E aí, diante disso, querendo com que os pais do Connor tivessem assim, não ficassem muito tristes e tal, o Evan vai se metendo num tanto de mentira. Então ele vai criando uma fantasia por trás e ele cria uma amizade com o Connor. Então ele faz alguns e-mails falsos e ele vai fazendo um tanto de coisa, vai se envolvendo num tanto de mentira ali pra contar pros pais do Connor, pra que eles possam, assim, sofrer menos e tal. A intenção dele é essa. Só que chega num nível que o negócio, assim, fica gigante, né? Aquela questão da mentira ser uma bola de neve, vai aumentando, 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 que fica insustentável. E, assim, eu até entendo
o porquê ali do susto inicial do Evan de não ter conseguido falar e explicar toda essa situação no início. Mas, cara, toda hora que eu ia lendo, o meu pensamento era: menino, isso tá muito errado, você não pode fazer isso. Sabe, ele tava brincando, de certa forma, com o luto das pessoas, e isso acabou favorecendo a ele, porque devido a essa amizade que ele tinha com o Connor, ele passou a interagir mais com as pessoas, principalmente com a Zoe, né, que é a apaixonite dele. Então, assim, eu lendo aquilo, eu não conseguia aceitar, entendeu? E foi muito revoltante pra mim, porque eu falava: gente, isso tá muito, mas assim, muito, num nível altíssimo de errado. E isso atrapalhou eu ter empatia com o Evan, porque eu fiquei: gente, não pode fazer isso, menino, para, entendeu? Conta logo a verdade. E isso fez com que eu tomasse um rancinho deles, em alguns momentos, inclusive. Mas eu gostei que a autora, ela termina o livro, né, de uma forma que ele tem que arcar com aquilo que ele tá fazendo. Então, não tem uma fórmula mágica ali no final, que fica tudo bem, que tem uma redenção e que fica tudo maravilhoso. Então, o final me satisfez, ainda bem, mas eu não achei um livro maravilhoso porque eu não conseguia aceitar o que o Evan fez. E quando a gente não consegue ter empatia, não consegue aceitar o que o personagem principal tá dizendo, o que o personagem principal tá fazendo, é muito difícil você achar o livro, nossa, que maravilha, do meu coração. É um livro bom, inclusive, principalmente nessa parte da questão da saúde mental, que não é só a ansiedade do Evan que é tratada, mas também tem alguns outros problemas, principalmente relacionados ao Connor. Inclusive tem poucas, mas boas passagens, como se fosse o Connor narrando, vendo aquela situação meio que do além ali, que são muito boas. E essa é a força do livro, entendeu? Essa questão da saúde mental e da importância que isso tem, além também da carga emocional que ela mantém, e o final, como eu disse, que ele tem que, de certa forma, arcar com as consequências do que ele fez, porque, né, claro que essa verdade ia vir à tona em algum momento. Então, é isso que eu tenho pra falar com vocês sobre o querido Evan Hansen. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei um tanto quanto curiosa sobre o musical da Broadway, mas assim, não extremamente ansiosa pra ver. Então, é uma coisa aí que, se um dia eu tiver à toa na vida, eu posso chegar a procurar mais sobre. Fica a dica pra vocês sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a gente aqui. Que isso, gente? Continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais e no YouTube. Ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, faz tudo. E é isso. Até a próxima.